que aconteceu com o Flamengo, gente? O que houve com aquele time que fazia marcação alta, que dominava seus adversários, que criava chances de gol? Para onde foi aquele grande Flamengo do Tite do Campeonato Carioca? E será que aquilo tudo foi uma mentira? Vamos entender aqui um pouco mais sobre o que aconteceu no jogo contra o Botafogo e projetar também o que pode mudar nesse Flamengo daqui para frente, tá bom? Então vem comigo falar sobre tática. Sem tatiquei. Já vai chegando de like aí, se inscreve no canal. Pois bem, vamos começar falando ainda sobre o jogo contra o Botafogo, que eu acho que a gente vai entender o maior problema desse time do Flamengo. Esse primeiro gráfico, logo acima, ele mostra a eficiência estratégica geral, ou seja, 4 momentos do jogo: a saída de bola, as bolas paradas, os contra-ataques e os momentos que o time está atacando, que o time está organizado para atacar. Dividindo essa barra no meio, a gente tem o primeiro tempo e o segundo tempo. E a gente olha, quanto mais alto tiver aí o vermelho, é o momento que o Flamengo está atacando, quanto mais alto tiver, mais baixo tiver o branco, é o momento que o Botafogo está mais atacando na partida. Você pode ver que o primeiro tempo ele foi inteirinho do Flamengo. E que logo aos 3 minutos, 3, 4 minutos, o Flamengo teve uma chance clara de gol que não foi convertida. Assim como, em seguida, teve um gol anulado, por um detalhe ali, por uma distância pequena, depois de um escanteio bem cobrado, que acabou não acontecendo. Depois disso, o Flamengo ficou ciscando, é bem verdade que falhou bastante na criação, criou poucas jogadas, sim, e a gente vai falar sobre isso. E o primeiro tempo acabou com o Botafogo praticamente não assustando o Flamengo. Teve ali no início do jogo uma outra jogada ali com boas recuperações do Fabrício Bruno e depois o Botafogo praticamente não jogou. E por que o Botafogo não jogou? Bom, primeiro vamos tentar desmistificar umas coisas, né? Não é porque algo é verdade às vezes que esse algo é verdade sempre. Quando as pessoas reclamam que o Flamengo sai jogando sempre no chutão, elas podem até ter razão na maioria das vezes, ou numa amostragem recente. Mas isso não foi verdade nessa partida. A grande verdade é que nesse jogo, 41% das vezes que o Flamengo saiu jogando, o Botafogo nem impôs pressão. E o Flamengo não saiu no chutão, saiu por baixo. Dessas vezes que saiu por baixo, aconteceu que 25% das vezes a bola não conseguiu avançar, porque parou na zona do Botafogo. Mas, em 16% das vezes, aconteceu uma construção rápida de ataque. Em outras 16%, o time conseguiu avançar. Então, de todas as vezes que o Flamengo saiu jogando, 75% das vezes ele conseguiu sair. Ele venceu aí, foi superior à marcação alta do Botafogo. Ao contrário de como aconteceu no primeiro tempo com a saída de bola do Botafogo. O Flamengo tentando impor essa saída de bola ao Botafogo. Quando o Flamengo foi impor essa saída de bola ao Botafogo, você vê que ele conseguiu roubar a bola do Botafogo 42% das vezes com o Botafogo ainda bem postado e 14% das vezes com o Botafogo exposto, ou seja, o Botafogo perdeu mais da metade das bolas, aqui essa parte vermelha, mais da metade das bolas que tentou sair jogando de trás. E aí ele partiu para a construção rápida, e 20% das vezes ele só saiu jogando ou sem pressão, ou conseguindo realmente sair dessa linha, 25% das vezes, ou seja, 75% das vezes o Flamengo teve vantagem na saída de bola e 75% das vezes ele teve vantagem na saída de bola do Botafogo. Pois é, cara pálida, mas o Botafogo venceu o jogo. Venceu, sabe por quê? Porque tá bem aqui. Foi contundente na primeira oportunidade que teve no jogo, que nem foi lá uma oportunidade, foi uma bola parada, e bola parada conta bastante. Quando a gente vai olhar as bolas paradas do Botafogo, a gente vê que houve uma falta logo no fim do primeiro tempo e uma outra falta também no mesmo período, mas que o primeiro escanteio do jogo foi o escanteio cobrado, e eu detalhei no vídeo de ontem, para o Luiz Henrique finalizar com rara felicidade. Quando a gente vai olhar do Flamengo, a gente vê que o Flamengo teve, inclusive o gol anulado foi através de um escanteio, né, batido curto, com uma jogada já muito trabalhada pelo Flamengo, que inclusive gerou o gol da vitória contra o próprio Botafogo.
E houve ali outros lances de escanteios perigosos do Flamengo, mas faltou o quê? Faltou ter alguém para contundir o adversário. Mas não foi só isso que faltou, né? Não é só dentro de campo o problema. A grande verdade é que o Flamengo construiu menos do que deveria ter construído. Eu vou mostrar aqui o porquê. O Flamengo entrou em campo com o time titular, mas com o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha. Quando o Flamengo ataca, tendo o Bruno Henrique, o Pedro e o Arrascaeta entra quase como segundo atacante, o Bruno Henrique como uma espécie de ponta fechado, com Ayrton Lucas mais pelo lado ali. Do lado direito, o Varela sobe mais por dentro e o Luiz Araújo faz a amplitude. Acaba que de um lado do campo, o lado direito, tem 3 jogadores ali de associação, Varela, Luiz Araújo e Arrascaeta. Melhor ou pior qualidade, são jogadores de associação, de passe mais curto, de jogo mais curto, de jogo mais por dentro, muitas vezes. Do lado esquerdo, existe a não ajuda do Pedro. Pedro não se movimenta muito para isso. E existe ali o Ayrton Lucas e o Bruno Henrique fazendo, né, essa construção, mas na verdade fazendo essa finalização. São jogadores que vão buscar o quê? A profundidade. E o Botafogo estava jogando muito recuado, porque o Flamengo impunha esse jogo recuado. E jogou recuado o jogo inteiro. Sem espaço nas costas da defesa, o Bruno Henrique teve que usar construção com essa seta branca, e essa não é muito a do Bruno Henrique. A construção acaba que ele acaba tocando pouco na bola, quando é assim, ou participando pouco do jogo, quando é assim, como foi no primeiro tempo contra o Botafogo. Talvez com um jogador de maior associação ali, na ausência do Cebolinha, o próprio Arrasca pelo lado esquerdo e algum outro meia na posição do Arrasca, o Flamengo tivesse construído mais. Acaba que o time ficou penso para o lado direito, o campo ficou tortinho, o time só jogava pela direita. E esse mapa que eu estou mostrando aqui, ele é um mapa do fim do jogo. Se você olhasse no primeiro tempo, essa diferença dataria maior para o lado direito, que era o lado que tinha as construções. Do lado esquerdo, a associação não existia. Com uma baixa associação ali, você tem menos passes, menos jogo, e tendo menos jogo, você cria menos chance de gol. Quando o Cebolinha está em campo, esse time acaba criando mais chances. É porque o Cebolinha é melhor que o Bruno Henrique? Não é sobre ser melhor ou pior. É sobre funcionar um pouco mais com o time nessa posição. O Bruno Henrique não é bem um ponta, todo mundo sabe disso. Ele precisa de espaço, ele não tem aquele drible curto, ele tem o drible no espaço, ele ataca o espaço, ele é um cara de presença de área, até para ser um segundo atacante, se é a melhor posição dele. Mas para ser um jogador ponta de drible curto, de associação e de construção, o Cebolinha de fato funciona muito melhor, porque com ele o time acaba formando aí o maior número de triângulos, né? Ou seja, acaba formando mais capacidade de associação, mais opção de passe para todo mundo em campo, gera mais jogo para o Pedro, sobrecarrega menos o Arrascaeta na construção, deixa o De La Cruz também numa faixa menor de campo, desorganizando menos o time, deixa o time subindo mais junto e recompondo mais junto, então acaba funcionando nesse sistema muito melhor o Cebolinha. Se você quiser mais detalhes sobre isso, inclusive com números que comprovam a minha tese, inclusive comprovam com bastante folga a minha tese, eu te convido para assistir o meu primeiro programa no canal do UOL Esporte. Sim, é um prazer para mim contar para vocês que agora eu faço parte também do time do UOL Esporte, que é uma grande honra. E fiz lá a minha estreia do lado do setorista Igor Siqueira. Assiste lá o vídeo que a gente fala exatamente sobre a perda que o Flamengo teve com a saída do Cebolinha. E talvez essa seja a peça do dominó que tenha derrubado o Castelo nesse pequeno momento. A boa notícia para o torcedor do Flamengo é que o Cebolinha está voltando. A má notícia é imaginar depender de um jogador que a torcida contesta tanto. Mas vamos entender um pouco mais. Vai lá assistir que eu te prometo que você vai aprender algo ali, ou pelo menos vai receber algumas verdades ali pouco contestáveis para debater, tá bom? É isso, gente. Obrigado pela audiência de sempre. Conto com vocês nesse novo desafio. Então chega lá, comenta lá por nós, deixa o like, assiste o vídeo e eu fui.